Olá, confira as notícias que foram destaque esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB pede mudanças em regras para atendimento de advogados em penitenciárias federais. Prerrogativas. Em homenagem a advogado morto, OAB de Santa Catarina cria Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas. No Paraná, condenado a 25 anos de prisão, assassino de advogada morta em 2010. E mais, em Salvador, prova do exame de ordem já tem nova data. A ANAC quer acabar com franquias de bagagens. Veja o posicionamento da ordem em favor do consumidor. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Boa parte do programa de hoje será para falar das prerrogativas do advogado e como elas têm sido violadas. Ao longo do programa, você vai perceber como a classe da advocacia tem sido desrespeitada e impedida de atuar. Não são raros os casos de assassinato, prisões irregulares e atos que impossibilitam o advogado de ser essencial à justiça, como prevê a Constituição Federal. E nessa primeira reportagem podemos ver as situações absurdas às quais os advogados têm enfrentado. Uma portaria do Ministério da Justiça tentou restringir o acesso de advogados a seus clientes dentro de penitenciárias federais. O documento estabelecia regras como agendamento de data e horário para falar com os clientes e a apresentação de procuração. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, encaminhou ofício ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, pedindo mudanças. Os detalhes você confere com a repórter Roberta Nunes. O pedido foi feito ao Ministério da Justiça depois que advogados de detidos na operação Hashtag foram impedidos de ter acesso a seus clientes custodiados na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No ofício, a OAB pede a alteração na portaria com o objetivo de garantir a prerrogativa profissional de toda a classe de advogados. Nós pagamos um preço, todos nós, por vivermos numa democracia e sobre o manto da legislação, Constituição Federal e toda a legislação que envolve a parte criminal. E nesse caso nós temos uma legislação específica que dá alguns privilégios, alguns direitos aos advogados e dentre esses direitos de se avistar com o seu constituinte. Isso é um direito que é dado à sociedade para que a defesa possa realizar o seu trabalho de forma conveniente. Então essa portaria ela está em conflito com a legislação federal, com a 8.906, e ela coloca em dúvida o próprio processo penal, o inquérito penal, porque a partir do momento em que a defesa não tem o direito de se arrostar, de se avistar com o seu advogado, de tratar pelo tempo que lhe é necessário para que se possa elaborar uma defesa técnica qualificada, você coloca em dúvida a própria democracia, o próprio Estado de Direito. E não é a gravidade do crime, não são os motivos que levaram aquelas pessoas a estarem presas que diminui o seu direito de ter uma defesa qualificada. Então, certamente essa portaria está em confronto com a legislação, está em confronto com a Constituição e se não forem respeitados os direitos dos advogados e principalmente o direito das pessoas que estão presas, certamente esse processo já se encontrará viciado e será corrigido através do Poder Judiciário. Eu não tenho dúvida que qualquer portaria, qualquer lei, inclusive, que venha a restringir os direitos da defesa, ela se tornará uma legislação inconstitucional e tornará nulo o processo. Os suspeitos foram presos porque teriam organizado ação terrorista durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O grupo estava sob monitoramento do governo por fazer elogios e compartilhar conteúdo favorável a grupos extremistas e atentados terroristas. Para a ordem, é urgente e necessário combater o terrorismo de forma dura com todos os meios disponíveis e dentro da lei. Mas a portaria restringe a atuação do advogado, sem considerar que a advocacia é, pela Constituição Federal, uma atividade essencial à administração da justiça. Nós tivemos no Presídio Federal de Campo Grande uma grave violação às prerrogativas profissionais dos advogados. Além disso, também tivemos uma flagrante violação à Constituição brasileira. Advogados foram impedidos de ter acesso aos seus clientes ali presos. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, atuamos prontamente junto a essa profissional que teve livre acesso aos seus clientes. Também, concomitantemente a isso, pedimos a revogação da portaria que restringe ou ela dificulta, cria dificuldades
para os advogados de terem acesso aos clientes que ali estão presos. Não podemos admitir de modo algum que a Constituição brasileira seja violada, muito menos o nosso Estatuto. A Ordem adotará todas as ações necessárias para assegurar o exercício profissional dos advogados e a imediata revisão da portaria do Ministério da Justiça, se ela estiver em vigor. E agora, mais um caso de assassinato de advogados. Depois de 6 anos, foi condenado o acusado de assassinar em Curitiba a advogada Kátia Regina Leite, de 45 anos, que atuava no processo de divórcio da ex-mulher do acusado. Confira esse caso onde mais um profissional perdeu a vida por exercer o seu trabalho com excelência. Depois de 32 horas de julgamento, Wanderson Benedito Corrêa foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado por mandar matar a advogada Kátia Regina Leite. O caso aconteceu em Curitiba, em fevereiro de 2010. A advogada criminalista foi morta com 5 tiros na cabeça quando saía de casa. Segundo a denúncia, Wanderson planejou e participou do crime. A seccional paranaense da OAB e o Conselho Federal da entidade acompanharam todas as etapas do julgamento, assim como as comissões de prerrogativas estadual, nacional e a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Desde 2010, a OAB do Paraná vem acompanhando esse caso. A Comissão, tanto de Direitos Humanos como a Comissão de Apoio às Vítimas de Crime, fizeram um excelente trabalho, inclusive resultando na OAB do Paraná indicar assistente de acusação para esse júri popular. Portanto, neste último dia 21 e 22 de julho, houve a condenação do acusado a 25 anos de prisão por esse bárbaro crime. Obviamente que foram respeitados e a OAB do Paraná esteve presente para que assim o fosse, o amplo direito à defesa e o contraditório, para que o júri fosse, dentro de todos os preceitos legais, aquele júri que pudesse ter um resultado que toda a sociedade deseja. A OAB do Paraná irá acompanhar todos os casos em que houver assassinato de advogados e advogadas no seu exercício profissional. Nós não podemos mais compactuar com esse crime que tem acontecido contra os nossos colegas advogados. E é obrigação da nossa instituição fazer a ampla defesa das prerrogativas profissionais de todos aqueles que exercem a advocacia em todo o território brasileiro. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Na semana passada, mostramos mais um fato grave de violação das prerrogativas com sérias consequências. Em Goiás, o advogado Valmir Oliveira da Cunha perdeu 3 dedos depois de abrir um pacote endereçado a ele. Mas a Ordem continua na luta em defesa dos seus profissionais. A Comissão Nacional da Mulher Advogada atuou fortemente no caso e prestou total assistência à família da advogada. A Ordem dos Advogados do Paraná sempre esteve presente através da sua comissão da mulher advogada, dando total apoio aos filhos que ficaram órfãos, apoio à família como um todo e apoio às mulheres que, como ela, como a nossa colega Kátia Regina, tem a sua vida violada, a sua vida desrespeitada e, quando muito, tolhida e assassinada. Para a doutora Eduarda Mourão, a justiça foi feita e a Ordem continuará trabalhando em defesa dos seus profissionais. Nós buscamos justiça. A Ordem é uma instituição que prima pelos direitos humanos, pela vida humana, pela justiça social, e ela está presente, acima de tudo, na defesa das prerrogativas dos seus profissionais. Esta família não terá mais a sua mãe, não terá mais a sua companheira. A advocacia paranaense perdeu esse exemplo de mulher combativa, mas fica então a lição de que o Poder Judiciário deve fazer a sua parte, fazer justiça, como contra este caso, justiça em relação a cada assassinato de mulher brasileira que ocorre dia após dia no nosso país. O outro acusado do crime é Flávio Vasquez Oliveto. Preso em abril do ano passado, ele está na casa de custódia de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e ainda vai a julgamento. Conforme a denúncia, ele efetuou os disparos que mataram a advogada. Kátia deixou 3 filhos.
Em meio a tantos casos extremos de violência contra quem exerce a advocacia, a seccional de Santa Catarina decidiu homenagear mais um advogado que foi assassinado e instituiu a data de 24 de maio como Dia Estadual de Lutas e Defesa das Prerrogativas Profissionais da Advocacia. Veja os detalhes na matéria. A data foi escolhida em razão do assassinato do advogado Roberto Caldarte, que atendia clientes em um caso de desocupação de imóvel e foi brutalmente atacado por agentes de segurança. O assunto prerrogativas profissionais é um assunto caro à advocacia, fundamental. Aqui em Santa Catarina, pensando nisso, nós definimos o dia 24 de maio, o dia em que, lamentavelmente, perdemos um colega, foi morto no exercício da profissão, exercendo a profissão de advogado. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Definimos essa data como sendo o Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas. Ou seja, daqui para diante, todos os anos, nesta data, faremos uma reflexão, a seccional, as subseções, a respeito da importância para a advocacia e para a comunidade da defesa do resguardo das prerrogativas profissionais da advocacia e da cidadania. Só no primeiro semestre deste ano, 3 advogados foram assassinados no exercício da profissão. Trabalhar e defender as prerrogativas dos advogados é uma das bandeiras da OAB Nacional. São as prerrogativas que garantem ao advogado o exercício pleno da profissão, que luta pelos direitos garantidos ao cidadão e ao nosso país. Pensando sempre no aperfeiçoamento destes profissionais, a Ordem criou o canal Prerrogativas, um guia que explica e atualiza advogados e sociedade. Acessando o site da OAB, você encontra o link Canal Prerrogativas. Acesse o portal oab.org.br e saiba mais. E logo depois do intervalo, exame de ordem em Salvador já tem nova data de realização das provas. Voltamos em instantes. A Ordem dos Advogados do Brasil estuda medidas judiciais para impedir a aprovação de uma resolução criada pela Agência Nacional de Aviação Civil para acabar com as franquias de bagagens. Após reunião com representantes da ANAC e da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, declarou que a ordem vai estudar medidas judiciais contra a decisão da agência de acabar com as franquias de bagagens. A resolução prevê que as companhias aéreas poderão cobrar por qualquer volume de bagagem despachado pelos passageiros em voos domésticos. As empresas não serão mais obrigadas a oferecer uma franquia que hoje é de 23 quilos para voos nacionais. De acordo com a ANAC, em contrapartida, a medida deverá fazer cair os preços das passagens. Mas para a OAB, não há nenhuma garantia de redução de preços ou de que o consumidor será beneficiado de alguma forma. E o próprio consumidor também não acredita que terá alguma vantagem com a mudança. A gente não vai ter direito a essa franquia, eu acho que não vai ser legal. Nós vamos sair prejudicados. Vai influenciar no bolso do consumidor, com certeza. A prova do 20º Exame de Ordem Unificado para os candidatos inscritos na cidade de Salvador, na Bahia, foi cancelada no último domingo após um incidente com ameaça de bomba no prédio. Mas o novo certame já está sendo organizado pelo empenho pessoal do coordenador nacional do Exame de Ordem e secretário-geral da OAB, Felipe Sarmento Cordeiro, e pelo presidente da seccional baiana da OAB, Luiz Viana Queiroz. A prova seria aplicada no último dia 24 de julho, mas todo o planejamento foi interrompido após um candidato fazer ameaça de explosão com bombas no local do exame. Felizmente, ninguém ficou ferido e a situação logo foi normalizada. A Coordenação Nacional do Exame de Ordem e a Fundação Getúlio Vargas divulgarão nova data para a realização da prova. Em nota publicada no site da Ordem, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que repudia atos e ameaças de violência e cobra o combate duro contra essas práticas, dentro do que a lei permite e respeitando o Estado democrático de direito. A aprovação no exame de ordem é requisito necessário para a admissão nos quadros da OAB e para o exercício da advocacia no Brasil. Hoje temos aproximadamente 1.300 cursos de direito no Brasil.
E todos aqueles que querem exercer a advocacia têm de se submeter a um criterioso exame de ordem que busca aferir a suficiência técnica dos bacharéis que querem exercer a advocacia, bem como contribuir para o aperfeiçoamento do ensino jurídico no país. Nesse objetivo, a OAB está plena e permanentemente empenhada, através do seu Conselho Federal, seus conselhos seccionais, bem como através da Coordenação Nacional de Exame de Ordem e de suas diversas comissões de ensino jurídico e de exame de ordem. E uma nova data para a realização da prova foi definida. O exame será aplicado no dia 14 de agosto. O candidato que causou o cancelamento da prova está eliminado da participação por incorrer em comportamento indevido, conforme previsto no item 3.621 do edital. E no próximo bloco você vai conferir uma matéria especial sobre o novo modelo de campanha eleitoral que contou com a atuação da OAB. Voltamos já! Desde que foi criada em 2014, a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, tem trabalhado para que fatos e histórias encobertos durante a escravidão sejam esclarecidos com o objetivo de resgatar situações que foram apagadas e não mostram a história de negros duramente escravizados no Brasil. Em 2016, o foco tem sido buscar a responsabilização. É importante dizer que a comissão se espalhou em 14 seccionais da OAB e que esteve presente com mais de 50 pessoas no Conselho Federal. Ela produziu um relatório parcial nas suas 14 seccionais e várias subseções também produziram, com a metodologia de 3 perguntas: como, quando e onde, em relação ao crime de escravidão, foram responsáveis e foram praticados esses crimes de escravidão, crime de lesa humanidade, crime imprescritível. Quero dizer que esses relatórios ainda estão sob análise do Conselho Federal e que temos um prazo para produzir o relatório final. Vamos partir para este ano para medidas concretas de busca de respostas para a responsabilização dos responsáveis pelo crime de escravidão no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil está ciente de seu papel constitucional e tem contribuído de maneira decisiva para a transformação do processo eleitoral brasileiro e para o aprimoramento do debate político, principalmente agora com a proximidade das eleições municipais em outubro. O conselheiro federal Ari Raguian Neto, do Mato Grosso do Sul, publicou artigo sobre esse assunto. Veja na reportagem de Ana Paula Souza. As eleições municipais de 2016 podem ser o marco de um novo momento no cenário político brasileiro, pois muitas mudanças na estrutura do processo eleitoral têm gerado a formatação de um novo modelo de campanha. A escassez de recursos, já que o país passa por uma das maiores crises financeiras dos últimos tempos, vai comprometer de modo decisivo as doações a candidatos e partidos políticos. E a crise política e ética, com escândalos envolvendo a alta cúpula de partidos, são os principais fatores que levam a esse molde de campanha para 2016. O conselheiro federal da OAB, Ari Neto, do Mato Grosso do Sul, publicou este mês um artigo no jornal Correio do Estado, no qual explica o que representa esse novo modelo. Isto significa menos recursos, mais propostas. Certamente quem ganha é o eleitor, o cidadão brasileiro e o país que vai extirpar mensalão, lava-jato, petrolão, para que nós possamos efetivamente melhorar a qualidade da política no Brasil. No artigo, Ari Neto destaca a participação da Ordem dos Advogados do Brasil nesse processo de mudança que estabeleceu novas regras eleitorais. A OAB foi a grande protagonista da mudança que se implementará a partir deste ano.
foi dar ordem à iniciativa de propor no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade que decretou o fim do financiamento empresarial de campanha. Agora, só doações de pessoas físicas. O fim de doações de pessoas jurídicas para campanhas pode representar a prevalência da vontade do eleitor sem determinações do poder econômico. E esse impacto, ele tem o condão de tirar do processo eleitoral essa expressão financeira. Passa, portanto, a prevalecer um processo eleitoral com pauta, com argumentos e com a participação exclusiva da cidadania, quer dizer, do cidadão, do eleitor, da pessoa física, do corpo a corpo, da proposta, da pauta de gestão. O sistema político brasileiro prevê eleições nacionais e municipais a cada 4 anos e a participação popular é fundamental nesse processo. Mas o voto não precisa ser o único instrumento de participação social dentro do contexto eleitoral. Além da proposição da ação direta de inconstitucionalidade que barrou o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, a OAB tem trabalhado em outras ações como a campanha de combate a crimes eleitorais, que vem implantando nas seccionais comitês de combate ao Caixa 2 e criou um aplicativo de denúncia contra esse tipo de crime. Temos praticamente 1.200 subseções em todo o país, agregadas 27 seccionais, portanto, em todos os estados nós temos a presença da OAB. Em parceria com as outras entidades da sociedade civil organizada, estaremos presentes praticamente em todos os municípios. E esse trabalho tem por objetivo subsidiar, colocar à disposição do cidadão um mecanismo prático, direto de denunciar, de fiscalizar o processo eleitoral, porque o aplicativo de fácil manuseio, hoje nós temos, ele pode ser utilizado através das mídias eletrônicas, aí, o WhatsApp e outras mídias, que temos aí mais de 100 milhões de brasileiros como usuários e, portanto, de fácil acesso, de fácil controle, e vai ser uma grande ferramenta de defesa do processo eleitoral transparente e de fortalecimento da cidadania. Ari encerra o artigo destacando que dentro de todo esse processo é fundamental a participação da sociedade, do eleitor, que é o destinatário do candidato e, por isso, principal personagem no enredo eleitoral. Direitos e deveres da advocacia, temas de discussão e relevância social, informações sobre cursos e seminários na área jurídica. Isso e muito mais você encontra diariamente nas redes sociais da OAB. Vale a pena acessar. As redes sociais fazem parte da rotina da maioria das pessoas e instituições. E é claro que a Ordem dos Advogados não podia ficar de fora dessa e também adotou as ferramentas. Tudo o que você precisa saber sobre a atuação da OAB pode ser encontrado facilmente no Facebook, Twitter, e YouTube. Para conhecer melhor as redes sociais da Ordem, basta entrar no site e clicar no ícone correspondente à rede que você mais usa, se tornar um seguidor e ficar por dentro de tudo o que acontece no universo jurídico. E as alternativas para estar sempre bem informado não param por aí. O site conta também com um feed de notícias para te deixar atualizado. Acesse o site da Ordem e confira. E não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. E a gente fica por aqui, mas na próxima semana te esperamos. Até lá. Tchau, tchau.